E ali ele me convidava para ir numa igreja. E eu queria fazer um pacto com ele. Assim como eu via pactos no centro de Candomblé e de Umbanda, eu queria fazer pacto com ele, porque eu achava normal. E a palavra vai nos dizer que quando a gente conhece a verdade, é a verdade que vos liberta. Mas eu não conhecia a verdade, como que eu ia ser liberta? Como que eu iria ter o entendimento de falar aquilo que eu não sabia? E eu falava assim pro pastor: pastor, eu posso até ir pro culto, mas se no final do culto o pastor aceitar tomar uma cervejinha comigo. Ai, que desafiador. Pastor, para com essa conversa de crente. Eu não vou ser crente. Eu não gosto de crente. Eu jamais vou deixar a minha cerveja para me ser crente. E ele falava assim para mim: Dani, um dia eu vou te ver pregando a palavra do Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele cura e Ele liberta. Olá, sejam todos muitos bem-vindos aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É sempre um prazer muito grande chegar aqui, poder dividir com todos os meus amigos, irmãos de perto e de longe, aquilo que o Eterno fez na vida de milhares de pessoas que nos procuram para contar o seu testemunho. E a minha entrevistada hoje, gente, uma brilhante serva do Senhor, que eu conheci em um congresso, e foi Deus que nos apresentou aquele dia, e ela entrou aqui e não conseguiu sair mais. E aprove a Deus hoje ela poder também ter esse tempinho para contar para nós aqui o testemunho, aquilo que o Eterno fez na vida dela, porque da onde ela saiu, só a mão dele podia alcançar ela. No natural, ela não ia ter forças para se levantar e continuar viva. E essa amada, ela é esposa do pastor Marcos Mariano. Ela é mãe de 3 filhos, que é o Pedro, a Sara e o Anthony. E ela tem 3 preciosidades ali, que são os netinhos dela, que é o Gael, o Henri Manuel e o Guilherme. Um beijo muito grande para toda essa família maravilhosa. E essa pérola que veio hoje aqui derramar nessa mesa sem economizar, só para você ficar comigo até o final, porque no final ela vai orar. Então já vai fazendo o seu pedido de oração aí, deixa eu saber de onde você está nos vendo, de que lugar desse Brasil, desse mundo. É muito importante, né? Nós sabemos aonde está chegando os nossos testemunhos, e faça seu pedido de oração. Eu já tenho muitos resultados daquilo que o Senhor está fazendo através das orações aqui no Resgatando Valores. E essa irmã que vai estar conosco hoje, que é missionária hoje pela bondade do Senhor, ela vai nos contar que ela tinha um vício, e o vício de beber, de fumar, e um deles era também de falar palavrões. E teve um dia que um pastor convidou ela para ir para um culto, só para você ficar até o final. É ela que vai contar o testemunho dela. E ela quis fazer um combinado com o pastor: eu vou para o culto, mas depois o senhor tem que tomar uma cerveja. Olha a ideia da pessoa. E hoje ela trabalha em prol de ganhar vidas, resgatar vidas para o reino do Senhor Jesus. Então esse Deus continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Não fica só me assistindo, por favor, carinhosamente, se inscreva no canal Resgatando Valores, comente, compartilhe, dê seu like, diga para mais pessoas o que Cristo está fazendo aqui no nosso programa Resgatando Valores. O que ele está fazendo? Curando, libertando, salvando e resgatando vida da garganta de Satanás. Porque em Jesus nós podemos ser resultado de que ele continua fazendo através de nós. Vem comigo ouvir o testemunho da missionária, minha amiga, que alegria, Daniele Costa. Fique muito à vontade. Amém. Obrigada pelo convite.
Linda você, linda, linda, maravilhosa. Eu estou honrada com a sua presença aqui. Amém. Confesso Obrigada. que eu estava sentada aqui uns minutinhos antes de você chegar e eu disse, Senhor, eu conheço ela, mas a história muito lá atrás, que a gente já conheceu você cristã, então eu não sei muito da sua vida lá, mas eu quero crer que para ela ser quem ela é hoje, que eu tenho prova do que eu vi, só Deus podia fazer. Então não fica só assistindo, se inscreva, comente, compartilhe e faça o seu pedido de oração. Conta os dias da bênção que vai chegar na tua casa, porque é possível se você crer. Venha comigo ouvir o testemunho dessa filha do Eterno. Fique à vontade, Dani, começa da onde você quiser. Amém. A mesa é sua, o tempo é seu. Amém. Amém. Paz do Senhor. Eu me chamo missionária Dani. Sou natural da Bahia. Ah, baiana? Sou baiana. Uau. Almadina, Bahia. Eu vim para essa cidade de Boituva com 15 anos e um filho de 6 meses, o meu filho Pedro. E sou natural de Almadina. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor preparou este dia Glória a Deus. aqui no podcast, Resgatando Valores. E eu vim aqui para falar a benevolência de Deus sobre a minha vida e o dia em que Ele me resgatou. Glória a Deus. Eu vou contar para vocês como tudo começou, como que foi a minha conversão. E eu garanto uma coisa para você. Aquilo que parece impossível para você, para Deus, é só uma questão de tempo. Tudo começou aos meus 18 anos, quando eu vim para cá com 15. 18 anos eu comecei a frequentar aqui em Boituva o centro de Umbanda. Como eu vim de Almadina, né? A Bahia é uma cidade, é um estado típico de candomblés, né? E eu fui ter uma curiosidade. Eu fui saber se o candomblé e o Umbanda era parecido. E ali eu achava legal as pessoas receberem aquela entidade. Regada de uma vida de bebidas, fumava cigarros, tive 3 filhos e em 2008 começou o processo da minha conversão. E a palavra fala em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. 2008, eu trabalhava em uma empresa, em uma metalúrgica, e ali existia um pastor que trabalhava também naquela metalúrgica junto comigo. E ele via que eu falava muitos palavrões. Ele sabia que eu gostava de beber cerveja. Ele me via fumando, eu fumava 60 cigarros por dia. 60 cigarros? 60 cigarros. Meu Deus. Eu fumei dos meus 15 anos até os 28. Então você fumava o dia todo? O dia todo. Eu deixava de comer para fumar cigarro. Misericórdia. E se eu estivesse nervosa, aí é que eu fumava cigarro. Dobrava. Meu Deus. E ele me via ali, ele convidava. Dani, vai fazer uma visita lá no culto? E eu falava assim, pastor Samuel, eu posso falar porque foi ele que, foi através da vida dele Glória que a o Deus. Senhor começou a colocar sobre o meu coração e plantou essa sementinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca esqueça das pessoas que plantam a semente nos vossos corações. Sejam gratos, porque através dessas vidas, a nossa vida passa a ser transformada. E a gente, naquele momento, a gente não entende. E ali ele me convidava para ir numa igreja. E eu queria fazer um pacto com ele. Assim como eu via pactos no centro de candomblé e de Umbanda, eu queria fazer pacto com ele, porque eu achava normal. E a palavra vai nos dizer que quando a gente conhece a verdade, é a verdade que vos liberta. Mas eu não conhecia a verdade, como que eu ia ser liberta? Como que eu iria ter o entendimento de falar aquilo que eu não sabia? E eu falava assim para o pastor, pastor, eu posso até ir para o culto. Mas se no final do culto o pastor aceitar tomar uma cervejinha comigo. Ai, que desafiador. Pastor, para com essa conversa de crente. Eu não vou ser crente. Eu não gosto de crente. Eu jamais vou deixar a minha cerveja para mim ser crente. E ele falava assim para mim, Dani, um dia eu vou te ver pregando a palavra do Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele cura e Ele liberta.
Glória a Deus. Mas isso foi em 2008. E eu saí daquela empresa em 2016. Mas antes de sair de lá, ele pôde contemplar essa convenção. Só que ali ficou de 2008 até 2014. Ele falando, um dia eu vou te ver. Então ali ele já estava profetizando sobre a minha vida. Então quando você abrir a sua boca sobre a vida de um ímpio, profetiza. Profetiza. Porque as palavras têm poder. Tem poder. Né? Tem poder. Eu não pegava aquela palavra para mim. Eu tirava sarro dele. Eu falava, pastor, jamais eu vou ser crente. Você não acreditava, não conhecia o verdadeiro não Cristo, acreditava. né? E olha a importância de ser diferente, você cristão, em um ambiente. Ali eu estava no meu ambiente de trabalho. Ele ouvia da minha boca que eu tomava cerveja, fumava 60 cigarros, não gostava de crente. Mas em momento algum, ele me repreendeu. Ele parou de falar comigo. Eu me lembro que tem uma passagem na Bíblia, e que eu gosto muito de falar quando eu vou evangelizar, é sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela ia para aquele poço a exatamente que horas? Um horário em que ela não via ninguém. Por quê? Porque todos ali tinham um papel de julgamento. Julgava ela pelos seus atos. E ali, naquele momento, aquele pastor poderia julgar os meus atos. Mas ele foi estrategista, igual Jesus foi com a samaritana. Jesus encostou perto dela e pediu o quê? Um pouco de água. Então você percebe-se que Jesus não chegou falando a respeito dos maridos, que nenhum era dela. Do pecado. Do pecado. Expor a vida dela. Ele não expôs. Assim como aquele pastor tinha a sabedoria de só me dizer o seguinte: Dani, um dia eu vou te ver pregando a palavra. Glória a Deus. Olha a importância de você ter sabedoria naquilo que você fala. Porque ele poderia muito bem deixar de falar. Ah, ela não quer nada com nada. Ela já deixou bem claro que ela gosta de cerveja. Mas o que foi que Jesus falou para aquela mulher? Jesus falou assim, ó: se você beber desta água, você terá sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Sabe o que eu entendo? Que naquela hora ele falava assim: você toma cerveja, mas você continua no pecado. Você continua na escuridão. Você continua na tristeza. Você continua no seu vício. Nada transforma. Mas no dia que você beber da água que Jesus está te oferecendo, a partir desse dia você nunca mais terá sede. Então, quando ele dizia assim: Dani, um dia eu vou te ver pregando, é ele dizendo assim: hoje você pode até estar tomando essa cerveja, mas no dia que você beber desta água que eu bebi, no dia que você experimentar verdadeiramente, sabe por quê? Porque a minha família, eu não nasci em berço evangélico. A minha mãe não era evangélica. A nossa família da Bahia gostava de frequentar candomblé. Então, o histórico da minha família era só a minha avó materna, que era evangélica, e o meu bisavô. Mas os demais eram católicos, ia para o candomblé, vivia uma vida regada de bebidas, de vícios, e estava tudo bem. Mas no dia que alguém olhou para mim e falou assim: você pode até estar bebendo cerveja hoje, mas no dia que você experimentar, assim como aquela mulher samaritana experimentou da água, nunca mais você terá sede. E foi isso que aconteceu. Mas entre ele falar e eu experimentar desta água, foram 6 anos. Olha para você ver. 6 anos. E tem pessoas que evangelizam um dia e já quer ver a transformação. Imagine você falando para uma pessoa todos os dias, quando tinha uma oportunidade. Oportunidade essa que ele poderia falar assim: quer saber? A partir de hoje eu não falo mais nada com você. Fique com a sua cerveja e com o seu vício, não. Deixa eu falar uma coisa para você, cristão. Não pare, não, de evangelizar. Não pare de profetizar sobre a vida de pessoas que têm vício. De repente você está assistindo esse testemunho, você mãe,
E o seu filho é usuário e você parou de profetizar sobre a vida dele, que um dia ele será evangelista. Tenho eu um trabalho missionário nas ruas e me deparo com muitos rapazinhos. Eles falam assim para mim: missionária, a minha mãe me jogou para fora, porque ela não suportou o meu vício. Olha a importância, mãe, de você profetizar sobre a vida do teu filho. Porque na minha casa tem o histórico do meu enteado, que ele era viciado. E alguns falavam, esse não tem mais jeito. Mas a gente falava assim, esse tem jeito sim. Então é muito importante, quando você se depara com uma pessoa ímpia, uma pessoa que está no vício, você ter a sabedoria que Jesus teve para falar. Porque certamente iremos apontar o pecado, o vício. Você é um drogado, você faz isso. Mas se você chegar falando de uma água que vai matar a sua sede, se você falar de um Jesus que liberta, meu querido, pode ter certeza que algo diferente vai acontecer. Vai plantar no coração. Vai plantar. E a fé também, né, Miss? Sim, precisa ter fé. Sabe o que acontece? Deus sempre fala assim para mim, faça o natural, porque o sobrenatural, quem vai fazer sou eu. E nós temos uma mania muito feia. Quando a gente se depara diante de uma situação que vai se alastrando, se alongando durante anos, a gente desiste de profetizar. A gente desiste daquelas pessoas, porque a gente não vê as coisas acontecer. Acaba se conformando com a situação. Acaba se conformando com a situação. Então é muito mais fácil dizer, não tem jeito, do que falar não. Sim. Vou crer que Deus vai entrar e vai dar jeito. E aquele pastor teve uma sabedoria do céu para, naquele momento em que ele tinha a oportunidade de falar comigo, quando ele me via falando palavrões, quando ele me via na hora do descanso, eu ali poderia estar meditando numa palavra, mas eu estava fumando. Entendeu? Dentro de uma hora eu precisava fumar uns 5, 6, 7 cigarros para satisfazer o meu vício. Porque dentro do ambiente de trabalho eu não poderia fumar. Então ele via aqui e ele falava, Dani, um dia você vai servir ao Senhor. E eu desacreditava daquilo. Mas Jesus olhou para mim. E ele fala bem assim, Lucas, que ele não veio para chamar os são. Correto? Sim. Ele não veio para chamar os justos. Ele veio para chamar os doentes. Os aflitos, os perdidos. Os perdidos. Então ali eu era uma pessoa perdida. Só que antes da minha conversão, houve muitos fatores. Ele ali falando. E no período de 2013, aconteceu algo inusitado, que eu achava inusitado. Mas ali eu entendia que era o Espírito Santo, era Jesus, já começando a apresentar para mim um lado espiritual da coisa. Da qual você não conhecia. Da qual eu não conhecia. Porque eu frequentava a Umbanda. E eu via as pessoas recebendo entidades. E eu achava normal. Então, em 2013, eu não falo que foi o desprazer, eu tive o prazer. Porque é uma área que eu gosto muito, a área de libertação. E olha que Jesus, ele é perfeito em tudo que faz. Primeiro, ele prepara. Ele manda sinais. Correto? Sim. Tudo que Deus faz conosco não é por acaso. Tudo, antes de tudo, ele envia sinais. Em 2003, ele começou a enviar sinais para mim. Como? Minha mãe morava em Guarulhos. Mudou para Boituva. E com esta mudança, ela veio com castras de demônios. Ela frequentava a igreja, porém não era batizada. E certo dia, eu achei que estava tudo bem. O meu pai, pela madrugada, me chama. Dani, vem aqui em casa, que eles mudaram para frente da minha casa. Sua mãe está estranha. E eu fui. Chegando lá, eu me deparei com uma pessoa endemoniada. E eu, naturalmente, conversava com o demônio. E achava normal. Perguntava para ele o que foi que ele foi fazer lá. Perguntava o nome. Ele se apresentava, que ele tinha vindo do cemitério, que o seu nome era Tranca-Rua,
que ele tinha sido pago. Você batia um papo, então, Batia. com os bichos, os Batia demônios que papo com estavam os demônios. no corpo da tua mãe? Sim, eu batia papo com eles. Meu Achava Deus. normal. Ah, Minha irmã ficava meio que afastada. Meu pai, ele saía para fora. E eu ficava ali, conversando com os demônios. E ele começava a falar. Ele se apresentava que ele tinha vindo do cemitério. O nome dele era Tranca-Rua. E que alguém tinha pagado para ele lá naquela casa para destruir. tinha pago para ele? Tinha pago para ele. Para destruir. E ele a começa vida a dela. contar ainda tudo. E ele começou a contar normalmente. Olha para você ver a que ponto que a pessoa chega sem entendimento nenhum. Conversando com demônios, naturalmente. Meu Deus. E ali a gente não sabia o que fazer. Eu sabia que aquele demônio não tinha que ficar ali. Mas eu não sabia nem por onde começar. Então eu ficava conversando. Ali ele chegava naquela casa por volta de meia-noite. 5 horas da manhã ele ainda estava ali. E eu ficava ali conversando com ele. Por quê? Eu não orava. Eu não sabia orar. Eu só conhecia Deus. Eu sabia que Deus, ele existia. Conhecia de ouvir falar, Conhecia né? de ouvir falar. Mas ali eu, na minha falta de entendimento, eu não falava com Deus. Eu não pedia para aquele demônio ir embora. Até porque eu ficava conversando com ele. Eu achava normal. Ligava para um, ligava para outro. Ninguém ia lá de madrugada. Então, na hora que ele quisesse ir embora, ele ia. Que tribulação. Eu estava já ficando louca. Eu falava assim, será que é normal conversar com o demônio? E eu Isso era conversava. de vez em quando ou quase sempre? Praticamente quase todos os dias. Meu Deus. Quase todos os dias. Todos os dias, quando ela caía possessa, ele contava algo. Certo dia ele falou para mim, você viu que ela não come mais, né? Eu falei assim, ela não tem mais apetite. Ele falou, sou eu. Quando você colocar comida para ela, eu coloco o cheiro, o odor de carniça, e ela não vai comer. Porque eu fui pago para matar ela. E eu vou levar ela. Meu Deus, ele falava tudo isso. Falava tudo isso para mim. Só que eu, naquela hora, eu falava, você não vai levar ela. Você não vai levar ela. E mal eu sabia que ali eu já estava profetizando, né? Na minha falta de entendimento, mas eu falava, você não vai levar ela. E a minha mãe era uma pessoa que hoje, o Senhor já recolheu. Era uma pessoa que tinha uma fé inabalável. Ela sempre falava, eu vou ser curada. O demônio não vai tomar conta da minha vida. O Senhor vai me curar. Até porque ela ia nas igrejas, Ela né? ia nas Você está igrejas. dizendo que ela ia Ela igreja. ia. Ela E ainda mesmo- não era batizada. E mesmo assim os demônios vinham e se Vinha. apoderavam do corpo dela. O demônio se disfarçava em vozes. Ele estava dentro do lar. Ela saía para fora, achando que era a minha filha Sara que estava chamando ela. E ela começava a gritar, porque era de frente. Sara, Sara, por que você está me chamando e você saiu? E ali eu ia ver, porque eu tinha que ficar atenta, porque ela estava em quadro depressivo também. Ele colocou depressão. Ela não saía do quarto. E quando ela saía, era quando ele usava a voz da minha filha para dizer que ele estava ali. No que eu chegava na casa dela, ela já começava a cair possessa. Meu Deus. Ele olhava para mim e dizia bem assim, tá vendo o que eu faço? Eu uso a voz da sua filha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é uma coisa muito séria. Quando existem processos de libertação, nós não devemos, isso é fato, ficar entrevistando o demônio. Há quem gosta de entrevistar. Há quem gosta de perguntar o que foi que ele veio. E o demônio, ele é debochado. Mentiroso, né? Mentiroso. E ele fazia com que eu entrasse naquela mentira com ele e começasse a conversar. E ali ele falava, tá vendo o que é que eu faço? Você acha que ela vai se salvar? Você acha mesmo que ela vai sair dessa? Ela não vai sair. Porque essa casa aqui já é minha. Eu sou o dono dessa casa. E quantos lares Satanás já é o dono da casa? E a pessoa nem sabe. E a pessoa nem sabe. É verdade. Quantos lares? Até mesmo os cristãos. Eu acredito.
O diabo tem tomado conta do lar. Ali onde existe contenda, existe um quadro depressivo. Existem pessoas desacreditadas que não acreditam em mais nada que venha acontecer de bom sobre a sua vida. E mal eles sabem que são demônios que ficam perambulando. Ele chegava a falar para mim: ai, a sua mãe, ela vai para a igreja. Mas sabe o que é que eu faço? Eu fico na porta da igreja esperando ela. Que horror. E isso é sério. Isso é sério. Ô, Miss, e ele nunca quis entrar em você? Não. 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 Nunca quis. Só que eu voltava para casa com dores no corpo. E eu não sabia o porquê. Eu começava a ter crises de choro. E eu não entendia. E também eu não fazia questão de perguntar para Deus. Olha o que é a falta de entendimento. E o problema me cegou a ponto de eu achar aquilo normal. O demônio chegar, ela ficar possessa, eu conversar e ele sair a hora que ele quiser. Você sentia a obrigação de conversar com ele? Eu sentia a obrigação para ficar ali. Meu Deus. Escrava também. Escrava ali, também. Perdendo sono a madrugada toda. Sim, escrava. E isso foi ao longo de seu 1 ano. Um ano é muito tempo. 1 ano é muito tempo. 1 ano. A minha mãe nesse processo de libertação. Certo dia. E nunca chamaram o pastor da igreja que ela ia? Chamava. Porque se ela frequentava uma igreja, tinha um pastor. Alguém, né, deveria ter falado assim: pastor, vai orar na minha casa. E ele foi, o que aconteceu? O demônio saía naquela hora, mas depois ele voltava. O demônio, ele saía. E depois ele voltava. Tinha alguma legalidade ali para ele querer ficar, né, na tua mãe? Tinha. Porque... Tinha. Sabe a qual legalidade? Qual? A falta de perdão que ela não tinha. Porque o histórico dela, ela tinha se separado do meu pai. Porque todas esse processo que ela passou foi por conta de obras de macumba. Feita por amantes dele. Então ali ela voltou com o meu pai. Houve uma reconciliação. Porém, o perdão não existia. Não acontecia. Então, olha a importância do perdão. O perigo, né, de não perdoar. De não perdoar. A legalidade que dá. E quantas pessoas Meu Deus, isso é muito sério. se encontram nos dias de hoje, passando por processo de libertação. Talvez não foi liberto e não sabe por quê. Acha que porque não existe autoridade sobre pastores que o Senhor envia. Mas o problema começa dentro de si mesmo. Porque a falta de perdão da minha mãe atrapalhava o processo de libertação. E aí a gente começou a conversar com ela. Começa a liberar perdão. Porque certa vez, ela é endemoniada. E aí ela já estava indo para o psicológico. Então a gente não sabia se ela estava endemoniada ou se já era o psicológico dela que estava tão abalado. E ela se achava. E ela oscilava. E certo dia ela olhou para o meu pai e falou assim: por que você fez isso comigo? E foi aí que o céu nos testificou que ela não tinha uma libertação por completo, porque ela não tinha perdoado meu pai. Ela só tinha voltado. Ela tinha perdoado com os lábios, mas o coração cheio de mágoas. Cheio de mágoas. De raiva, né, pelo acontecido. De raiva. Então isso é muito importante e vale bem a pena frisar. Todos. Não serve só para pessoas que estão em processo de libertação. Isso serve para nós também. Não, eu conheço pessoas isso atrapalha. há muito tempo, muitos anos dentro do cristianismo mesmo, dizendo ser cristão, que não consegue perdoar. Não consegue. Diz que chega naquela hora, trava. Não consigo perdoar, porque o que fizeram foi muito grave. E é complicado você explicar. Mesmo lendo a Bíblia, a pessoa tem que querer. Ela que tem que perdoar. E assim, ao longo desses anos, o Senhor ele já me deparou com algumas situações em que eu vou orar pelas pessoas e o Senhor me mostra, me faz lembrar do dia em que ela falou que ela não perdoava o meu pai. E tem muitas pessoas que eu vou orar e o Senhor fala assim: tudo isso está acontecendo por falta de perdão. Só que as pessoas falam assim: eu te perdoo. Da boca para fora. Da boca para fora. Mas o Senhor quer que a gente dê nomes. Exatamente. Entendeu?
Certo dia eu fui orar em uma pessoa e ela tinha um problema com a mãe. Ela não perdoava a mãe dela. Ela tinha uma falta de entendimento que já durava há 6 anos. E ali tinha um espírito de contenda no meio delas. Demônios, sabe? Que tirava a paz das duas. E o Senhor falou para ela: perdoa, mas fala o nome. E ela teve que professar: eu te perdoo, minha mãe. E falou o nome. Aquele dia, toda a legalidade que Satanás tinha sobre aquela vida caiu por terra. Então deixa eu falar uma coisa para você. Perdoar é uma coisa difícil. Mas quando você for perdoar, você não é para falar só eu te perdoo. Você precisa mencionar o nome da pessoa que te feriu. Porque você fazendo isso, você acaba quebrando cadeias no inferno que te aprisionam de você viver o extraordinário de Deus. Impede de todas as bênçãos retidas. Sim. Ficam retidas. É muito sério isso e muito perigoso. Porque que tem muitas pessoas que falam: Senhor, mas por que não acontece comigo e acontece com fulano? Porque a gente quer colocar a culpa em todo mundo, mas a gente não reconhece os nossos erros. A gente precisa reconhecer que temos que ter um coração perdoador e dar nomes. Certo dia, eu falei para ela: perdoa ele de todo o teu coração. E meu irmão, ele era de uma denominação, estava afastado há muitos anos. Ele saiu da casa dele na Vila Aparecida e foi para o Novo Mundo. 1h da manhã. E ela estava possessa. E eu falei assim: Eduardo, eu já não sei mais o que fazer com moça. Ninguém quer vir aqui. E geralmente os demônios só pegam ela de madrugada. Era o horário que pegava ela. Era da meia-noite e ficava até 5h da manhã. Mas ela não quebrava nada. Não só quebrava porque eu tinha que segurar. Ela ficava... tá. Ela com, imagine uma pessoa com 38 quilos, porque ela chegou a 38. Meu Deus. E ela tinha... Ele colocou um problema na perna, que a perna dela ela começou a mancar. Imagine uma pessoa com 38 quilos se rastejando pela casa. Ela se feito rastejava? cobra. Feito cobra. Meu Deus. E eu ali tinha que assistir tudo aquilo. E ele falava assim: o que eu faço aqui com ela? Imagine você ter que segurar uma pessoa porque ela queria correr em plena madrugada nas ruas, pelas ruas do Novo Mundo, gritando. E o grito que ele falava: eu quero ela. Enquanto eu não levar ela, eu não saio dessa casa. Imagine uma situação assim. Meu irmão chega no meio dessa situação. Era por volta de 1h da manhã. E ali ele ficou meio apreensivo, sem querer orar. Eu falei: mas ora, porque você é conhecedor da palavra. Você só está afastado. Eu não conheço a palavra. Eu não sou evangélica. Eu não sei nem o que fazer. Nem o Pai Nosso. Eu falei para ele: nem o Pai Nosso eu sei rezar. Eu falava rezar. E ali o demônio cuspiu na cara dele. Meu Deus. E falou assim para ele: você vai orar por mim? E começou a dar gargalhada. E ali ele, naquela hora, ele limpou o cuspe do rosto. Olhou para o céu. Foi uma coisa que nos tocou muito. Eu digo que me impactou. Depois de ver aquela mulher se rastejando feito cobra. 38 quilos. Eu conversando com Satanás. Ele só falou assim: olha a importância da oração sincera. Senhor, tu sabe que eu estou afastado. Mas o Senhor sabe que muitas das vezes o Senhor já me usou de benevolência e misericórdia para expulsar demônios em outras vidas. Mas hoje quem se encontra endemoniada é a minha mãe. E eu estou afastado da tua presença. Pai, perdoa as minhas falhas. Perdoa os meus pecados. Mas se o Senhor ainda tem misericórdia da minha vida, tu, demônio, vai sair do portão, vai sair de dentro desta casa e vai sair da vida dela agora, no nome santo do Senhor. Minha mãe deu um pulo e caiu.
Meu Deus. Foi liberta. Foi liberta. Glória a Deus. Ali começou. Mas isso já ia para quase um ano. Ele é afastado. Afastado. O céu é testemunha disso. Afastado. Mas tinha temor. Tinha temor. Senão não ia ter essa coragem para fazer isso. E o demônio foi. Ele saiu dali, bateu retirada. Glória a Deus. Todas as vezes que a gente pedir para o céu nos usar de misericórdia diante de situações em que o nosso emocional já está abalado, o físico dela, porque ela se rastejava pelo chão, e ela com 38 quilos tivemos que trocar o colchão porque só estava o couro e o osso. Mas naquele dia começou a libertação. E ali eu pude contemplar que aquilo que ela falava, que Deus ia fazer, aconteceu. Ela foi liberta. E eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor. Porque eu pude testificar que se você ora de todo o seu coração, as palavras não precisam ser eloquentes, você não precisa ter um português correto, tudo bonitinho, alinhado. Você só precisa ter um coração puro naquilo que você vai pedir para o céu. E quantas das vezes nós pedimos as coisas para o céu e o céu não responde? Porque ele fala que é aquele que sonda primeiro o quê? O nosso coração. E naquele dia ele sondou o meu coração. Ele sondou o coração dela e viu que ela também já não aguentava mais aquela vida. Mas o Senhor, ele se compraz de um coração arrependido. É verdade. E naquela hora o meu irmão, ele se arrependeu profundamente de todo o seu ser. Ele falou: Senhor, usa-me de misericórdia. Eu estou afastado e o Senhor sabe. Reconheceu. Mas eu também já fui usado por ti, Senhor, outras vezes, para expulsar demônios também. Se o Senhor é comigo, olhou só para o céu. Eleva os meus olhos. Ele elevou os olhos dele para o alto, porque ele sabia que o socorro naquela hora só viria do Senhor. E o Senhor ouviu aquela oração e ela foi liberta pelo poder e autoridade. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Isso te chamou a atenção? Me chamou. Me chamou e em 2014 começou tudo. O céu, ele tem o dia certo. Nós que somos desesperados, tá? Mas o céu, ele tem um dia certo para descer. Igual ele desceu naquele dia na casa do Zaqueu, não foi? Foi. Ele falou: Zaqueu, desce daí depressa, porque Achei hoje... que ninguém ia enxergar ele lá em cima, né? E é assim que nós somos também, Glória né? a Deus. A gente acha que o céu não que nos Deus enxerga, não está né? vendo, Ele está vendo tudo. Está vendo tudo. Tudo. Nada fica em Não. oculto diante desse Deus. É maravilhoso. Glória a Deus. 2014 começa o ano da minha conversão. Certo dia o meu filho começa a namorar, meu filho Pedro começa a namorar uma menina, um casal que fazia pouco tempo que mudou de São Paulo para cá. E o que a mãe dessa menina falou para ele foi o seguinte: você só namora minha filha se ir para a igreja. Ela era cristã. Era cristã. Ela falou: Pedro, você só namora a minha filha na minha frente se você for para a igreja. Eu falei: boa sorte, Pedro. Vai você, porque eu não vou. Debochou ainda. Debochei. Falei: boa sorte. Vai lá virar crente. Isso foi em fevereiro de 2014. Teve um retiro de carnaval com os jovens. E ali ele aceitou Jesus. Começou a frequentar. Mas, na verdade, ele foi frequentar a igreja porque a mãe obrigou. E as coisas de Deus é assim. A gente não entende o trabalhar de Deus. A gente acha que está fazendo por obrigação. E ali mal ele sabia que, através da vida dele, o Espírito Santo
através da vida dele, o Espírito Santo ia usar ele de uma maneira tão extraordinária que ele iria ganhar a irmã, a mãe, o padrasto, o outro irmão. Glória a Deus. E toda a casa. Ninguém entende Deus, Ninguém né? entende, ninguém. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E aí, certo dia, Deus ele tem as suas estratégias, né? Sim, Para os sim. corações endurecidos. Ele conhece todos e tudo, né? Ele olhava para o meu coração e ele deveria olhar para mim e falar assim: minha filha, depois de tudo aquilo que eu permiti você passar, você ainda tem dúvida de mim? Que eu opero milagres? Que eu posso transformar a tua vida num piscar de olhos? Que toda essa cerveja e esse cigarro que você bebe até hoje só trouxe consequências para a tua vida, até mesmo dentro do lar. Sabe por quê? Sabe um detalhe? Eu não bebia cerveja no bar. Eu bebia antes, mas eu obrigava o meu esposo, Marcos, ir buscar cerveja para mim no bar para tomar. E ai dele se não fosse buscar cerveja para mim. Você brigava? Eu obrigava ele a ir buscar cerveja. E ele tinha que ir buscar. E se ele não fosse, eu ficava muito brava. Eu arrumava uma contenda e ele ia lá buscar cerveja. Certo dia o meu filho falou: mãe, hoje eu vou ter uma oportunidade na igreja. Você vai? Eu falei: ai, Pedro, não sei, eu acho que eu não vou não. No final, eu vi que ele ficou muito triste. E aí eu falei: ai, Sara, vamos só para fazer a política da boa vizinhança. Só para a gente manter a paz. Vamos. Eu falei: vem comigo, Sara, que eu não quero ir sozinha. Cheguei lá, em fevereiro de 2014. Estamos em que ano? 2024. De 2014 até 2024. Do dia que eu pisei a planta do meu pé dentro da igreja, nunca mais eu saí. Glória a Deus. 10 anos. Maravilha. Vai completar 11 anos. Foi só um convite. Era só para assistir, para ouvir. Eu falei: é só para assistir um louvor. Porque ele ia ter oportunidade. Porque ele iria ter uma oportunidade, ele queria que a mãe dele estivesse lá. E de 2014 até hoje, eu tento sair, mas nem para desviar mais. Deus fala assim para mim: nem para desviar você presta. Só que tinha um problema. E Deus conhecia. E como é bom quando Deus conhece o nosso problema. Mas mesmo assim ele não desiste. Não é verdade? Sim. Porque eu continuei com a cerveja. Indo para a igreja. Indo para a igreja e tomando a cerveja e fumando o cigarro. Normal. E com os palavrões também dentro de casa. Quer dizer, nada mudou. Nada mudou. Eu falei: não era isso que você queria? Que eu fosse para a igreja? Eu tô indo. Só que dentro de casa, o meu próprio filho me repreendia. Ao invés da mãe repreender o filho, era o filho que repreendia. Todas as vezes que eu falava um palavrão, ele olhava bem para mim nos meus olhos e ele falava assim: santifica a tua boca. Ele falava isso? Só isso que ele falava. Todos os palavrões e palavras de maldição que eu falava dentro do meu lar, ele olhava para mim e ele falava: mãe, santifica a tua boca. Nada mais. Um pastor falava: Dani, Dani, um dia eu vou te ver pregando a palavra. Outrora, um filho me repreendia falando: santifica a tua boca. E aí, conforme ele ia falando, eu já começava a ficar com vergonha de falar aqueles palavrões. E foi aí que começou o processo da minha libertação. O processo da minha libertação foi assim. O meu filho falando comigo todas as vezes que eu soltava um palavrão. Ou que eu ia abrir uma latinha para tomar. Ele falava assim: santifica a tua boca. Olha a importância de ter uma boca santa. Porque nós, cristãos, devemos, é dever do cristão, ter uma boca santa. Tem que ter a boca Tem santa. que ter. E quantas palavras torpes
quantos palavrões, quantas coisas que desagradam ao Espírito Santo. São as legalidades que São as dão. legalidades. Tudo através das palavras. E ele ali continuava me repreendendo. Era o dia inteiro. Se ele via alguma coisa, santifica a tua boca, mãe. E você foi perdendo a força de E falar. eu fui perdendo a força de falar. Porque essa palavra agora vai te confrontar. Cada vez que você ia Sim. falar, você lembrava que ele ia... E aí, Meu Deus. eu comecei... Aquela palavra começou a me confrontar. E tudo que te confronta, te liberta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que é confortável não é de Deus. Deus não deixa ninguém confortável. Deus quer sempre que estejamos sendo confrontados. E eu recebi aquele confronto dentro do meu lar todos os dias. Não era de pastor, não era de um evangelista, não era de ninguém evangélico, era de simplesmente um rapazinho que tinha acabado de aceitar Jesus. Glória a Deus. Deus, ele usa quem ele quer. De repente você está na sua casa dizendo assim, eu não tenho autoridade para fazer nada porque eu não sou missionário. Eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum cargo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o cargo eclesiástico que vai te dar a autoridade do céu. Então você que está em casa, você que está ouvindo esse testemunho, eu fui prova viva que um rapaz de aproximadamente naquela época, ele tinha uns 18 anos quando ele se converteu. Ele chegava dentro do lar dele, ele via a mãe dele bebendo, ele via a mãe dele fumando, ele via a mãe dele falando palavrões. E ele só falava assim para a mãe dele: mãe, santifica a tua boca. E aquela palavra começou a ter um poder sobre mim. E eu ia perdendo a força de falar os palavrões. Quando eu ousava em falar algum palavrão na frente dele, eu freava e eu não falava. Eu passei a não tomar mais cerveja na frente dele, de tanto que ele me confrontava. Olha a importância do confronto. E eu ia para o culto à noite. Tinha tomado várias cervejas. Certo dia, aquela palavra de confronto dentro do meu lar serviu lá dentro da igreja. Eu coloquei os meus pés dentro da igreja. Nunca me esqueço. Um dia de domingo. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, que coisa feia que eu faço. Senhor, eu passei o dia inteiro tomando cerveja e fumando. E eu venho para dentro da tua casa, cheia de álcool no corpo. Isso é feio, Senhor. Mas eu não consigo sozinha com este vício. Mas, Senhor, se realmente o Senhor me chamou para fazer a tua obra, tira de mim esse vício porque eu não consigo. Isso foi no mês de junho. Eu fiquei de fevereiro até junho tomando cerveja normal e achava normal. Meu coração começou a se entristecer a partir do mês de junho. Então, quando você está em pecado e que você não se entristece com aquilo que você faz, cuidado, porque é perigoso. E eu comecei a me entristecer com o que eu fazia. Eu comecei a me entristecer e a ter vergonha de mim mesma. Porque eu ia para a casa do Senhor e eu tomava cerveja. E ali na igreja, pastor não sabia, ninguém sabia. E Tudo escondido. No oculto e no escondido. Tendo oportunidade, fazendo ali, você tinha cargos ou não? Não, ainda não. Eu só era ouvinte da palavra. Certo. Só que eu ouvi aquela palavra e aquela palavra começou a entrar dentro do meu coração. Então, em Salmo 119, vai falar assim, ó: guardei a tua palavra em meu coração. E a palavra vai libertando. Para né? não pecar Glória a Deus. contra ti. Então, ali eu comecei a entender que eu estava pecando contra Deus. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor é na minha vida, me liberta desse vício. E eu quero te servir. Eu quero te servir de perto. E aí começou o poder da libertação. Eu já não sentia mais vontade de beber. Eu tomava 1 litrão, eu passei a tomar long neck.
eu passei a tomar uma latinha. De uma latinha eu passei a tomar cerveja sem álcool. O cigarro já não me fazia, já não era mais interessante. Porque eu já estava com outra sede. Aquela sede que Jesus falou para a samaritana. Se você beber desta água, e foi essa sede que Jesus colocou sobre a minha vida. E é essa sede que eu tenho até hoje, Glória de a beber Deus. desta água que jorra De dentro para de fora. dentro para fora. E aí eu comecei a ter respeito. Uau, respeito. Respeito por aquele que me chamou. Sério isso, né? Que você Eu tem esse comecei a- sentimento de ter respeito. Eu comecei. E quantas pessoas que desrespeitam a Deus, normalmente, quantas pessoas que desagradam o coração de Deus e nem se entristece pelo que faz. Porque o seu eu, a sua soberba, já não faz mais enxergar que ele pode ser um pecador, porque todos nós somos. Sim. Mas precisamos ser um pecador arrependido. Reconhecermos, né? E eu comecei a reconhecer que aquilo não estava certo, de tomar cerveja e ir para dentro da igreja. E foi aí que o Senhor começou a me libertar. Porque em Lucas 5, 31 vai falar assim, ó. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu pude reconhecer que eu estava doente, eu tinha um vício e eu precisava ser liberta. Então, a partir do momento em que você começa a reconhecer que você está doente e que aquela tua doença pode te levar a uma morte, pode te levar a um abismo, o Senhor começou a colocar sobre o meu coração o arrependimento de tomar cerveja durante o dia e ir para a casa dele durante a noite. E é lindo quando a gente se permite. E ainda bem, e graças a Deus, que mesmo tomando as cervejas e fumando, você estava indo para a casa de Sim. Deus. Né? O problema maior seria não ir, porque se você não vai, você não ouve a palavra. Sim, sim. É bom deixar isso claro, porque Bem às claro. vezes a pessoa fala assim, então eu vou parar de ir, porque de vez em quando eu tomo uma cerveja. O conselho é não para de ir. Não para. Vai Não tomando, mas que você receba a libertação. para. Sim. Né? E deixa Jesus fazer essa grande obra. Certo dia no trabalho, uma pessoa que tinha acabado de se batizar me fez essa pergunta. Porque a pergunta ela tem endereço certo. Sim. A pergunta tem o endereço certo. E ela falou assim para mim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Como que foi a sua convenção? Aí eu fui e falei. Eu falei, eu ia na igreja, por um convite do meu filho, só que eu bebia e fumava naturalmente, e eu achava normal. Ele falou, irmã, eu faço isso. E eu vou parar de ir para a igreja, porque eu não acho certo. Sabe qual que é o problema? Foi isso que você falou. A importância de continuar dentro da casa do Senhor. Porque é ali que o Senhor, que você chega doente e Ele vai te curar. Não adianta nada você ter um vício, você não reconhecer e você ainda se afastar dos caminhos do Senhor por conta do vício. E aí eu fui e falei para ele, não pare. Porque eu fumava, eu bebia, mas eu não parei de ir para a casa do Senhor. Eu pedia para ele a minha libertação dentro da casa dele. Então faça o mesmo. E o meu conselho é este. Independente do vício que você está, não pare de ir para a casa do Senhor. Chegando lá, faça como eu falei com ele. Porque tudo que está em oculto, tudo que você faz, o seu pastor, as pessoas que estão ao seu redor, pode até não estar vendo e não sabe de nada. Mas existe um Deus que a gente não pode esconder, que nada foge dos olhos de Deus. Mas o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, tudo que diz respeito a Deus precisa ter verdade. Exatamente. Até nos nossos erros precisa ter a verdade. Que verdade é essa? A verdade de reconhecer o que você é. É.
Porque É fato isso e sério, porque o teu irmão está afastado. sim, e ainda continua E afastado. ele continua. Ele voltou e ele se Ah, afastou. mas vai voltar novamente. Mas vai em nome de voltar em Jesus. nome de Jesus. E Deus deu a ele aquela graça, Sim, a misericórdia de ter, né, orado, expulsando aquele demônio que sim, estava no corpo da tua mãe. sim, sim. E foi lindo. Foi lindo porque, assim, no final de tudo isso, o que a gente extrai, né? Que a misericórdia dele Não tem fim. não tem fim. Nós desistimos do Nós Senhor. desistimos. Ele nunca vai desistir de nunca, nós. nunca, Nunca, nunca. E processos todos nós vamos passar. É verdade. Mas propósito, nem todos vivem o propósito, porque não suporta o processo. Porque dói, né? Dói, Dói. forja Gerar milagres. para o gerar processo milagre. Dói. A minha filha que fala isso, mãe, todo milagre para ser gerado precisa doer. E precisa doer mesmo. Porque a gente precisa saber de onde foi que Deus nos resgatou. E Deus sabe, o céu é testemunha. Do dia que eu falei, a partir de hoje, eu não ponho mais uma latinha, eu não coloquei mais. Eu passei a respeitar e entender o peso que a gente precisa ter de respeito ao Senhor. Glória a Você Deus. virou santa? Não. Todas as vezes que eu vou desrespeitar o Pai, eu lembro dos dias que eu ia para a casa dele cheia de bebida. E que lá dentro eu falava para ele que eu fazia uma coisa feia. Eu desrespeitava ele. Então, assim, a gente precisa sempre que a gente quiser dar uma escapadinha, a gente precisa lembrar do nosso histórico, de como tudo aconteceu, de quem a gente era e o que a gente foi. E de que não vale a pena. E não né? vale a pena. Escapar. Que Não nessa vale a escapadinha pode ser uma escapadinha que não consegue ter força para voltar mais. Sim, sim. E o Espírito Santo é aquele que espera de todos nós. Aquele passo que eu dei aquele dia, de estar dentro da casa do Senhor e admitir que eu era uma pessoa viciada, que eu precisava de uma libertação e que as pessoas não podiam me dar essa libertação. Era somente Deus. Uhum. E o Senhor, ele me fez lembrar a respeito de Naamã. Naamã perante a sociedade era... Acredito que por onde ele passava, as pessoas olhavam e falavam assim, ele é o cara. Uau. Ele é o homem. Soldado valente. O soldado. É. E quando Naamã chegava dentro do seu lar, que começava a tirar o seu fardamento, ali ele via a realidade do verdadeiro Naamã. E quer saber de uma coisa? Quantas pessoas, perante a sociedade, que está tudo lindo, bonitinho, perfeito, e chega dentro do seu lar, começa a tirar as suas vestes e começa a perceber suas lepras. Mas o orgulho impede de ter a libertação. Porque se eu fosse uma pessoa orgulhosa naquele momento, se eu não reconhecesse que eu era uma pessoa dependente do cigarro e da bebida, o Senhor, ele não teria me libertado. Porque o Senhor, ele só vai libertar. O Senhor, ele só liberta, melhor dizendo, quem reconhece os seus pecados, as suas falhas. E quantos Naamã a gente se depara com a realidade perante os outros, linda, maravilhosa. Chegando em casa, é só lepra. Meu Deus. Então eu sabia das minhas lepras. E eu expus as minhas lepras para o Senhor. Falei, olha, Senhor, está vendo a realidade dessa pessoa que vem para dentro da tua casa? Até glorifica o teu nome, louva, entoa louvores nos meus lábios. Mas o Senhor sabe da minha realidade. E eu reconheci. Então, o processo de libertação é uma coisa muito séria. E as pessoas precisam reconhecer as suas lepras para ser curado. Porque Deus. o orgulho
trazendo para os dias atuais, está impedindo de muita gente ser liberto. Até mesmo dentro da casa do Senhor. E se brincar é lá dentro mesmo. O orgulho mata. Mas o Espírito Santo é aquele que usa de misericórdia. E ele quer curar. Ele quer libertar. Em nome de Jesus. Ele quer restaurar. Ele quer salvar. Hoje, em 2024, eu posso abrir a minha boca e dizer: eu estou curada. Glória a Deus. Liberta. Estou liberta. Para a honra e glória do Senhor. E essa libertação acontece repentinamente ou foi algum processo? Foram processos. Porque existe pessoas que é liberta na hora. Sim, Nunca mais sim. bebe, nunca mais fuma, nunca mais se drogas, né? Sim. E tem uns que vai devagarzinho. E uns falam assim, mas um dia Jesus vai me libertar. Não, Jesus não vai libertar se a pessoa não querer essa libertação. Sim, você tem que querer. Tem que Tem desejar. que partir de você, tem que desejar, desejar você tem que a pedir ao libertação. Espírito Santo. E isso aconteceu como? Demorou muito tempo? Foi num processo, o período foi de junho até dezembro. Nossa, foi bastante tempo ainda. De fevereiro até junho eu tomava cerveja normalmente. E depois você foi depois, devagarzinho tirando. Devagarzinho, a partir de junho, eu comecei a reconhecer que eu estava desrespeitando. Porque, Miss, o Senhor. O vício não é simples. Não, ele nos cega. Eu achava prazeroso fumar 60 cigarros. Eu achava normal tomar 12 latinhas em uma sentada só. E é claro que nós estamos falando do vício do cigarro, do vício da bebida. Sim. Mas tem o vício das drogas. Sim. O vício que é mais difícil ainda, que é mais né? difícil. Vício da pornografia. Sim. Vício da mentira. Sim. Olha quanta lepra. É muito espírito de engano. Tudo isso é vícios. E a São pessoa não vícios. consegue se libertar do dia para a noite. Eu conheço, Miss, eu conheço pessoa. Eu conheço de estar muito perto. Uhum. Que é uma pessoa que tem um chamado. Nós estamos falando de vícios, né? Sim. Que deixa até Deus usar, quando Deus tem a misericórdia dele, que é grande. Mas a pessoa tem um vício de mentir. Sim. E acha normal. Como que faz isso aí? Se a pessoa não acha que aquilo está afetando a pessoa fazer a obra de Deus? Porque o orgulho impede da pessoa. O orgulho, ele atrapalha muitas coisas. Porque se eu fosse uma pessoa orgulhosa, se eu não reconhecer o meu pecado, como que eu vou conseguir ser liberta se você não reconhecer que você está em um pecado de estimação? Pecado de estimação? Pecado de estimação. É um pecado de estimação, porque você não quer largar ele. Você quer continuar fazendo as coisas do Senhor, para o Senhor, mas você também não quer largar o seu pecado de estimação. Meu Deus. E quantas pessoas Jesus nos liberta todos os dias. Um pecadinho de estimação. O pecado da mentira. Que é grave também quanto a bebida. É porque assim, a gente quer titular o pecado pelas qualidades das coisas, né? Sim. Por exemplo, o adultério, a fornicação, a droga. Mas, para mim, o pecado é pecado. Tanto faz o pecado de você difamar uma pessoa, denegrir a imagem de uma pessoa, estou dizendo de cristão mesmo, também é pecado. A Bíblia vai dizer que é pecado, né? E o Senhor abomina, né? Abomina. É tanto pecado quanto quem faz as tais práticas. Sim. E existem pessoas que têm, então, esse pecado, vamos continuar com essa estimação aí. Sim, pecadinho de estimação. Né, que não consegue se libertar. Não consegue. Teve uma pessoa que falou, eu quero até parar, mas quando eu vejo, eu já estou falando da outra pessoa. Eu falei, então vamos orar para Jesus libertar essa língua. Vamos orar para que o Senhor possa, né, de verdade, quando você vir falar, você, na hora, fala, não posso falar. É o equilíbrio que a pessoa precisa ter, né? O autocontrole. Porque não é fácil. Eu tive abstinência de cigarro. Eu tive vontade de fumar. E eu descontava na comida. Até eu entender que aquilo lá já não era mais para mim. Aí começava a comer compulsivamente. Sim. Você precisa ter posicionamento. Não existe servo do Senhor sem posicionamento. Você precisa ser uma pessoa posicionada em todas as áreas. E em todos os aspectos. Sim, e em todos esses processos de libertação, você orava? Buscava a palavra de Deus? Buscava. Eu aprendi com esse primeiro pastor da convenção que tudo
tudo, eu tinha que entregar a Deus em oração. Uhum. Aí eu comecei a falar, pastor, está acontecendo isso e isso. Irmã Daniele, vamos orar? Tudo precisamos entregar a Deus em oração. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando a gente, em determinado tempo da nossa vida, quando passamos por situações, a gente quer desabafar com as pessoas. E desabafamos com pessoas erradas. Pessoas que só querem saber da tua situação, mas não tem nada para te oferecer. Então eu aprendi com aquele pastor que tudo eu precisava falar com Deus. E o próprio Deus se encarregava de enviar as pessoas certas para ter as conversas que a gente precisava ter. Uhum. Mas tudo que eu fazia, desde o começo, eu sempre entreguei primeiro para Deus. Eu poderia até conversar com outra pessoa. Depois eu comecei a falar, olha gente, eu tomava cerveja e vinha para a igreja. Uhum. Mas foi quando eu comecei o processo de libertação e foi quando eu pude entender que ninguém ia poder fazer nada por mim, a não ser o próprio Deus. Então eu precisava entregar aquilo para Ele. E eu entregava em oração. Do meu jeito, não sabia muito, mas eu falava, conversava com Ele normalmente, igual eu estou conversando com você. Uhum. Eu entrava, pisava os pés na igreja e a primeira coisa que a minha oração, quando eu dobrava o meu joelho, eu só falava assim, Senhor, o Senhor sabe como que eu vim para a tua casa. Eu bebi o dia inteiro, mas me liberta. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Então eu pedia para Ele. Glória a Deus. Eu não estendia a oração. A minha oração era só essa. Senhor, olha como é que eu estou, Senhor. Acabei de tomar cerveja antes de vir para o culto. Me liberta. Eu quero te servir, mas eu quero ser limpa. Então, E nesse processo, seu esposo, ele começou, ele era cristão? Como que era? Não. Aí é uma outra história. Não. É. Ele era católico. Só fala se você quiser, tá bom, meu amor? Não, eu posso falar. Se faz parte do seu testemunho, Faz parte. amém. Ele era católico. Toda a família dele aqui em Boituva é católica. Uhum. E dentro do nosso quarto tinha muitos santos, né? Mas antes mesmo de servir a Deus, eu entendia que santo era um só. Uhum. Eu nunca adorei santo. Nunca. Eu sabia que santo era um só. E eu fui para a igreja sozinha. Ele não ia. Eu falo para ele hoje que ele foi o meu Saulo. Ele foi o meu Saulo. Porque ele não ia e ele não admitia que eu fosse para a igreja. Ah, então você ainda tinha esse problema? Tinha esse problema. E como que você lidava com esse problema para ir para a igreja? Eu ia depois de uma briga. Ele falava, você não é para ir para a igreja. Eu falei assim, eu vou. Pasmem. Ele saía com o carro na hora do culto, porque a igreja era um pouquinho longe, né? Era em outro bairro. E eu ia de a pé. Eu falava para ele, o problema é o carro? Não tem problema, eu vou de a pé. Ia eu e os meus 2 filhos. Nessa época eu não tinha o Anthony. E eu ia para a igreja, normalmente. Só que quando eu chegava em casa, o espírito de contenda já estava dentro do meu lar. Porque ele não aceitava. E se eu chegasse em casa 9h45, era motivo de briga. Meu Deus. O que tanto você faz naquele lugar? E eu começava a brigar. Eu estava sendo sábia no processo da minha libertação, mas eu não estava tendo sabedoria para lidar com ele. Certo dia, eu falei assim para o Espírito Santo, Pai, a partir de hoje, eu não aguento mais esse marido enchendo o meu saco porque eu vou para a tua casa. Então, quando eu chegar dentro do meu lar, cala a boca de Satanás. Você orou assim? Orei assim. Uhum. Falei, quando eu entrar dentro daquele lar, Senhor, que aquele homem não me fale nada, porque assim eu vou entender que eu estou no teu caminho certo. E eu comecei. Eu chegava do culto, ao pisar os pés no portão, dentro da igreja, a minha oração era para o Senhor me libertar da bebida. E dentro do meu lar era para o Senhor calar a boca de Satanás. Eu entrava dentro do meu lar e eu só orava assim, Senhor, cala a boca de Satanás.
Eu quero entrar dentro do meu lar com esta paz que eu saí de dentro da tua casa. E não é que as coisas começaram a funcionar? Eu acredito. Sabe o que acontece? A gente espera que um profeta vai chegar dentro da nossa casa para profetizar coisas que nós passamos. Mas quem sabe o que você passa é você. Quem sabe aonde que está, eu costumo dizer lá no meu ministério, quem sabe das goteiras. Quando começa a chover, não tem umas goteiras? É só você que sabe das goteiras da sua casa. Outra pessoa não vai saber. Certo dia, e aí Satanás começou a me desafiar. Ele não gostava de jogar num bar, e ele passou aí. Ele não gostava muito de beber, ele não bebia dentro de casa comigo, ele começou a beber com os amigos. Certo dia eu fui para o monte, isso 1 ano depois, isso foi no ano de 2015. 1 ano eu indo para a igreja sozinho. Só que tinha um banco vazio e eu falava, Senhor, esse banco aqui está reservado para o Marcos. Você falava Eu isso? falava. Que ele falava, nunca vou pisar os pés. Eu sou católico, vou morrer católico. Nada contra, tá? Isso. Até porque quando eu comecei, o pastor falou assim para mim, aprenda a ter respeito com a religião. Porque não é a religião, não é a placa que vai nos levar para o céu. É verdade. Então respeite. Mas ele era católico e ele desafiava. Eu nunca vou entrar naquela igreja onde você vai. Certo dia eu fui para o monte. Ele deixou eu ir. Foi eu e os meus filhos e o pastor, em Tatuí. E eu cheguei nesse monte 1h30 da manhã. Chegando em casa, ele não estava. Ele estava na casa do amigo, num churrasco, bebendo e jogando. Ele chegou 3h da manhã. Eu dobrei o meu joelho nos pés da cama e falei assim para o Senhor. Olha a oração. Cuidado com o que você pede. Senhor, eu não admito isso. Senhor, eu estava no monte, te buscando, orando. Eu cheguei em casa 1h30, Senhor, e ele chegou 3h da manhã. E ele estava jogando e bebendo. Meu prazer é que ele passe mal. Pasmem você. Você pediu isso? Eu pedi. Eu falei, tomara que você passe mal. Mas você podia orar assim? Não sabia, mas naquela hora, pasmem. Orei. Aconteceu. Horas depois, ele começou a passar mal em cima da cama. Começou a vomitar. Quase que na mesma hora? Quase que na mesma hora. A pressão dele subiu. No outro dia, ele não conseguiu levantar da cama. Mas você foi socorrê-lo? Socorri. Ah, tá. Mas depois ele ficou o outro dia em cima da cama. Isso foi 1 ano depois. Então, assim, quando o problema começa a apertar, aí você quer desistir, né? É nessa hora que eu entendo que Deus tem alguma coisa extraordinária para nos entregar. Sim. Então, aquela foi uma noite de frustração. Eu falei, Senhor, eu não admito isso. E orei em voz alta para ele ouvir. Ele ouviu Eu você dobrei, orar daquele eu dobrei jeito. os meus joelhos nos pés da cama e ele estava deitado, bêbado, que tinha chegado 3h da manhã. E eu falei, a partir de hoje, Senhor, eu não admito ir orar no monte e ele estar em um bar. Meu prazer é que ele passe mal e nunca mais toque bebida na boca também. Assim como o Senhor me libertou, liberta ele. Porque ele não bebia tanto e ele começou a beber com frequência. Ele passou mal. Mas no domingo à noite, quem que estava lá visitando a igreja? Ele. Ele. Ele foi na igreja contigo? Ele foi na igreja comigo. Devido ter passado mal. Devido ter passado mal. Então ali acho que ele pôde entender que a oração tem poder. Meu Deus. E ele passou aí para a igreja. Aí ele aceitou Jesus. Ainda demorou um tempinho. É. Ele só foi porque eu acredito que ele ficou com medo. Mas não parou por aí. Ele não aceitava. Ele ia comigo, mas eu não podia ir em nenhum ensaio, eu não podia fazer uma visita. Ele achava que servir a Deus, como existe muitas pessoas hoje, o crente robótico, acha que servir a Deus é ir no culto de quinta e de domingo e já está de bom tamanho. E servir a Deus vai além disso. Certo dia ele recebeu um convite para fazer uma visita pelas ruas com moradores de ruas de um pastor. E foi aí que ele pôde entender.
E a obra começou a arder no coração dele. Ele foi com o pastor? Ele foi com o pastor. Mesmo sem Mesmo ser sem cristão? ser cristão. Foi por consideração ao Isso, amigo? Aham. isso. Olha a importância de você convidar alguém, né? Quantas pessoas que não convidam, sente até vontade. Já ouviu? Sim. Ah, eu senti até vontade de convidar fulano para ir na Mas igreja, aí já mas julga pelo que a pessoa faz. pela aparência, né? É. E aí acaba não convidando. É. Mas é nessa hora que Deus quer que convidamos as E pessoas. pode fazer uma grande E obra, pode fazer. né? Uhum. Eu fui através de um convite. Há quem vá através do amor, há quem vá através da dor. Eu fui através de um convite só para ouvir um louvor. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar sobre o coração dele. Mas foram 3 anos de Saulo na minha vida. Te Ele perseguia. me perseguia dentro do meu lar. Eu chorava. Certo dia, uma missionária olhou para mim e falou assim: a partir de hoje, quando você receber um convite e o seu esposo proibir você de ir, não brigue mais. Faça diferente. Dobre seu joelho e entregue para Jesus a tua situação. E existem casos assim. Existem relatos de mulheres que não vai fazer a obra por conta dos seus maridos. Eu fui a prova viva disso. Foram 3 anos vivendo assim. De 2015 até 2018, eu ia fazer a obra do Senhor. Porque eu afrontava ele. E ela falou assim para mim: seja sábia. Não adianta você vir fazer a obra do Senhor após ter saído de uma contenda com seu esposo dentro do seu lar. Porque é errado. É errado. E pode causar consequências. Sim. E quantas pessoas não faz isso? E a partir daquele dia eu comecei a orar e falar: Senhor, eu queria ir hoje, mas ele não deixou. Eu entrego ele em tuas mãos. E para a honra e glória do Senhor, ele foi transformado. Graças a Deus. Se batizou. E hoje nós somos um casal de missionários que a gente ama fazer a obra do Senhor. Mas quem colocou isso dentro do coração dele não fui eu, foi o próprio Deus. Mas através do quê? Do meu comportamento. Da minha vontade de servir ao Senhor em espírito e em verdade. E obedecer também, E obedecer. né? Porque mesmo que você estava na igreja e ele não, mas ele não queria que você fosse. Não queria. Você como esposa, e para não eu ir para a ficava igreja, entre né? ele e não ir para a igreja. Mas ali o Senhor foi trabalhando sobre o coração dele. E nós éramos amigados. Ah, não eram casados. Não éramos casados. Nós éramos amigados. Uhum. Certo dia o pastor chamou ele e falou assim: Marcos, a irmã Daniele, ela precisa casar. E ele falava assim: eu não vou casar. Ele ainda brincava: pastor, o nosso namoro está muito novo, eu não vou casar. Porque há quem não se importe com o casamento no papel. Né? Se amigar já está de bom tamanho. E ali foram 2 anos orando para ele oficializar esse casamento no civil. Porque daí eu poderia tomar Santa Ceia, eu poderia fazer parte dos departamentos. E o pastor fez essa pergunta para ele: por que você mudou de ideia e você vai casar? Ele falou assim: porque todas as vezes que eu venho no culto com ela, e principalmente culto de Santa Ceia, ela sai daqui triste, porque ela não faz parte da Santa Ceia. Ela não toma Santa Ceia. Então, palavras pode até causar efeito, mas o teu comportamento verdadeiramente vai mostrar quem você é. Glória a Deus. Então, assim, ele via o meu comportamento. Eu me entristecia, ele me pegava orando, falando com o Senhor. Então, você quer mudar alguém? Muda o comportamento. Porque o comportamento, eu não preciso nem abrir a minha boca. Fala mais do que as palavras. Eu não preciso nem abrir a minha boca. Agora, o meu comportamento vai falar muito. É verdade. E o meu comportamento como cristã, naquela época, me ajudou muito. Então, o teu comportamento, a partir de hoje,
vai te ajudar bastante. Se verdadeiramente você serve a Ele em espírito e em verdade, você começa a se comportar como se já estivesse morando no céu. Difícil, né? Para muitas pessoas é muito difícil. Sim, mas precisa ter esse plano de mudança. Porque às vezes a pessoa se comporta conforme o ambiente ou Sim. conforme o lugar. Sim. E as coisas não chegam. Foram 2 anos eu me comportando assim. Foram 2 anos para a gente oficializar tudo isso. Eu poderia ter desistido. Porque eu vi muitos empecilhos. Uma pessoa que não veio de um berço evangélico. Uma pessoa que não tinha respaldo nenhum. Uma pessoa que só tinha, e glória a Deus, eu glorifico tanto. Eu só tinha Deus para me ensinar. Eu não tinha ninguém ali por perto para me orientar. Eu só frequentava a igreja, mas eu tinha vergonha de contar a situação. Eu não falava para ninguém que ele não gostava que eu ia na igreja. Sinceramente, eu tinha vergonha de falar aquilo. E muitas pessoas têm vergonha de contar, né? A sua verdadeira situação. Mas o céu, quando você ora hoje, eu já falei, o céu, ele encaminha as pessoas certas para te ajudar. E foi aí que os pastores começaram a orientar ele, falar, não, precisa casar perante a palavra. Porque é conhecendo a verdade que a verdade vai libertar. Ele começou a conhecer a palavra. Porque até então ele só adorava santo. Ele queria todo ano ir para lá, para a cidade da Nossa Senhora. Era devoto dela. Mas ele não tinha o conhecimento da palavra. Então a palavra é ela que cura, liberta. E hoje eu posso dizer que nós fomos libertos. Porque alguém falou desta palavra. Que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. E quando você casa agora no papel, que oficializa, tudo debaixo da bênção, Sim. tudo começa a mudar na sua casa? Tudo começou a mudar. Um exemplo. Tudo começou a mudar. Ele já não ia mais para os cultos só para fazer os meus gostos, só por obrigação. Ele começou a ir porque ele começou a entender o que era servir a Deus. Então nós fechamos uma brecha. Porque mesmo eu indo para a igreja, mesmo eu respeitando o Pai, mesmo eu sendo liberta, faltava alguma coisa, que era o casamento. Para fechar. Então, assim, você sabe onde que estão as suas brechas. Você sabe. Todos nós sabemos. Quais são as brechas que precisam ser fechadas para que tudo venha fluir conforme o Espírito Santo quer. E aí começamos a fechar essas brechas. E ali começamos a entender que o mundo que a gente vivia já não era mais para nós. E decidimos servir a Deus de todo o nosso coração. Glória a Deus. E tudo o que a gente faz com respeito, reverência. A gente não faz. A gente não quer entregar para Deus de qualquer jeito. A gente não quer barganhar com Deus. Porque o Senhor confiou sobre nós. Para quem não tem uma base, né, da onde vocês dois Sim. vieram, Sim. e aonde vocês dois estão hoje, pela graça e misericórdia, porque quem escolhe é Deus, Sim. quem capacita é Deus. Deus, né, quem leva é Deus. Sim. A liturgia de muitas religiões, né, ou Sim. de muitas igrejas, ou de muitas denominações, é que, tipo assim, não está pronta ou não está pronto. Sim. Devido a não ter tido aquela bagagem, aquela experiência, não sim. veio de um berço evangélico. Sim, não tem nenhum respaldo, Tantos nenhuma anos estrutura. ali naqueles vícios. Será que realmente está liberta? Sim. Pode causar essas dúvidas? Sim. Pode, mas isso é o olho do homem, o olho da Sim, mulher. sim. E Deus não vê nós como o homem como vê. o homem vê. Ele vê o nosso coração. Sim. Se há sinceridade, se há verdade, Sim. né? Se há Sim. entrega. Então, Deus pode sim usar. Sim. Eu acredito muito nisso, que Deus pode ir lá na sarjeta pegar um bêbado, sujo, fedido, mendigo, Sim. libertar, Eu já vi isso. transformar e colocar lá no altar para Eu ministrar a convivo com palavra. isso.
Eu conheço pessoas que veio desse tipo de vida. Sim. Né? E se nós pararmos de atender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, por conta de que alguém não acredita, você não faz. A gente não faz. Você não faz nada. Porque muitas pessoas preferem ver você lá quietinha, caladinha, do que ver você semeando, do que ver você trabalhando, fazendo algo para Deus. Por isso que eu não me preocupo com as opiniões alheias. Né? Aprove o Senhor colocar sobre as nossas mãos o cargo eclesiástico de pastoreio. Então, eu não me preocupo. Honestamente, sinceramente, eu não me preocupo com as opiniões alheias. Faz parte. E respeito. Mas eu só pego para mim. Aliás, eu e o pastor Marcos, a gente só pega para si aquilo que vem edificar. Sabe por quê? Porque eu sei quem foi que me resgatou. Eu sei com quem foi que eu aprendi. Amém. Eu sei que nos meus piores momentos, ninguém estava ali para mim dar uma base bíblica, ter uma estrutura, um suporte, como aos olhos humanos precisa. Te discipular, Sim. te ensinar. Não, foi tudo o que Senhor. é necessário. Eu fui moldada, literalmente, por Deus. Não foi pela mão do homem, foi pela mão de Deus. Nós, literalmente. Então, assim, eu finalizo aqui dizendo que todo o processo que eu passei, por permissão do Senhor, para chegar a um nível espiritual que Deus quer que todos nós chegamos, né? Que é o céu. E hoje, o que eu tenho feito é resgatar. Glória a Deus. É contar o meu testemunho. E dizer de onde foi que Ele me tirou. E que as pessoas venham a entender que jamais podemos desacreditar do poder que tem neste nome, Santo do Senhor. Em Salmos vai falar que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Glória a Deus. Mas nós faremos menção do nome santo do Senhor. E é esta menção, é este nome santo que tem nos sustentado, que tem nos levado a lugares para resgatar verdadeiramente esses que falam na passagem de Lucas, os doentes, os pecadores arrependidos. E é assim que nós vamos permanecer, fazendo esta obra poderosa e maravilhosa que nos foi confiado. Amém? Até que ele volte. Até que ele volte. E quando as pessoas chegam lá na igreja onde você pastoreia, cheia de carrapicho, Sim. de dor, de vícios. Sim. Eu entendo, eu entendo que todo esse seu processo de mesmo estando na igreja, bebendo, fumando, escondendo de todo mundo, Sim. e que fez você ter vergonha de estar ali, te faz hoje também uma mulher mais preparada, com uma Sim. visão um pouco mais além, para quando chega um novo convertido, você entender que essa libertação não é do dia para a noite. Não. E você consegue tratar bem essa pessoa, Sim, acolher, cuidar, zelar, discipular. Sim. Então é para isso que Deus te chamou. Sim, porque eu Glória a passei Deus. por isso e a gente precisa ter paciência, né? E entender que o processo de libertação, às vezes é lento. E às vezes demora. Às vezes demora. E precisamos ter paciência. Glória E a Deus. perseverar. Sempre. Buscando no Senhor. Porque vai ter recompensa, Vai. né, Miss? Vai. Ai, O céu só a recompensa. eternidade vai se revelar Sim. aquele grande dia, né? Deus, ele faz coisas grandes Grande. com pessoas pequenas. E nós somos os pequeninos. É Amém? verdade, glória a Deus. Esse é seu testemunho. Esse é o meu testemunho. E que testemunho para a Amém. honra e glória de Jesus. Estou Amém. muito feliz porque desse outro lado eu não conhecia, né? Eu conhecia a Miss pregando. Que glória a Deus, vendo você ministrar com grande ousadia, assim,
não imagina que você tinha uma boca que emprestava lá para Né? os espíritos malignos, né, que xingava palavrões e que hoje 100% liberta, restaurada e cuidando de vidas, né, É Miss? verdade. Deus tem entregado um grande rebanho na sua mão, a Sim. qual eu quero acreditar que é a senhora, porque eu te acompanho um pouquinho de longe, mas eu tô vendo lá. Sim. Tem cuidado com muito amor, com muito zelo. Que Deus Amém. continue te usando. Glória a Deus. Continue mesmo, continue com muita força, Eu porque creio quem assim. te conhece de verdade é o Eterno, né? É Ele que nos conhece Deus de é verdade, maravilhoso. né? Quando Ele decide fazer, ninguém impede. Se Deus falou, você vai chegar do outro lado, pode levantar muralhas, pode levantar o que for, não vai impedir de chegar. Sim. Porque se não conseguir creio ir assim. andando, ai, Deus faz você ir voando. Sim. Mas Ele vai fazer Ele chegar. tem as suas maneiras. Ele é Deus. Ele é Ele é Deus. E contra esse poder da palavra de Deus, se Não há- nós permanecermos Firmes. firmes e fiel à palavra, Ele vai Verdadeiro. cumprir Ele vai cumprir. todas as promessas dele. Eu Não há creio quem nisso. possa revogar Não há. aquilo que o céu determinou. Não existe homem na terra, não existe autoridade terrena que impede a voz do Eterno. Amém. Oh, minha Glória a querida, Deus. muito feliz eu estou com meu coração aqui. Eu que fico feliz também por isso. Reverberando gratidão pela sua vida, Amém. por você ter entendido o chamado. Isso é Sim. entender o chamado. Sim, e é muito importante Isso é isso. entender o chamado. É tipo assim, eu estou fazendo errado, mas eu não quero fazer o errado. Sim. Me ajuda a fazer o certo. A gente precisa aprender a reconhecer. E o reconhecimento. Quando a gente aprende a reconhecer, aí as coisas começam a facilitar. E muda, né? E muda. Agora, Muda. seu lar é um lar de paz, de harmonia. paz. Preciso ir passar um dia na Todos. sua chácara, tá bom? Porque é uma delícia estar lá. Mas não vamos terminar por aqui. Você precisa fazer uma oração, tá bom? Amém. Para Amém. todos os meus queridos, amados, irmãos, amigos, inscritos, que estão aí nos acompanhando. Eu quero mandar um beijo bem grande para toda a Europa, para toda a Espanha. Eu prometi que hoje eu mandava, que sempre eu vou Glória a Deus. deixando, né? Um pessoal que Jesus nos apresentou lá e que Resgatando Valores lá, tanto o Brasil quanto a Espanha, está bem alta. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós Deus é entendemos que o testemunho, a palavra de Deus também pregada e anunciada. E Sim. tem alcançado vidas, Sim. tem transformado pessoas. Porque nós não fazemos nada, né, Miss? Não. Nós não fazemos nada. Nada. Quem faz é o Senhor. Tudo é Ele. A nossa É por obrigação, ele, né? exato. A nossa obrigação é obedecer a palavra Sim. para viver o cumprimento dela, para que através de nós o Senhor alcance essas Sim. vidas. Quantas pessoas que estão aí atrás da telinha, talvez vivenciando o que a Miss viveu, está no começo da conversão. Sim. Uns estão pensando em talvez eu vá, talvez não. Eu não vou porque eu não consigo, né, deixar das drogas. Ai, vai assim mesmo. Jesus disse: venha como você está, Sim. cheia de pecado, cheia de dor, cheia de carrapicho. Vai para uma igreja que tenha compromisso com a palavra e vá buscar ajuda para você ser liberta, porque o céu é para todos nós, Sim. né? Jesus disse que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E Ele não quer perder uma alma só. Não quer perder, não quer perder. Ele quer resgatar todas, né? Ele quer resgatar todas e Ele é o grande resgatador Sim. de alma. E a nossa intenção é essa: tirar almas da garganta de Satanás, destruir as fortalezas que ele constrói na mente das pessoas, dizendo assim, Miss, não tem mais você jeito. não é capaz. Para você não tem jeito, teu pai e tua mãe não te ama, você nasceu para não ser ninguém, é melhor morrer, é Sim. melhor ficar dopada de calmante. Isso é mentira, tudo é diabo na mente falando. Para atrapalhar, né? Para O atrapalhar. propósito do céu. Porque quando Deus decide fazer, Ele quer fazer, só que Ele espera que nós tenhamos as nossas atitudes. Sim. Né? Nós damos um primeiro passo que o Senhor, então, Ele continua te ajudando a andar mais. Sim. Nós precisamos nos levantar. Porque Ser posicionado. ficar de pé é mais difícil do que se levantar. Sim. Entendeu? Sim. Então, que nesse dia, nesta tarde, nesta noite, que alguém esteja nos ouvindo esse testemunho, Que venha a possa ser alcançado. tocado e tocada pelo poderoso nome desse Deus que transforma. Sim. Satanás, ele não sabe de nada, ele copia, ele não cria, ele deduz, né? Sim. Como você já conversava com ele,
quando ia no corpo da tua mãe, Sim, ele sabia que você não tinha medo dele. não tinha. Então, hoje, para você expulsar ele do corpo de alguém, é a mesma coisa que nada. Sim, Então, ele vai colocar o quê? Esse espírito de bebedeira, né? Sim, De sim. palavrões. E hoje eu faço um trabalho com pessoas que estão em situação vulnerável, né? De libertação. De libertação. Porque ir pra nas rua, mãos. porque ir Sim. pra rua orar não é para qualquer um. Não é. Porque se Não for de qualquer jeito, em vez de expulsar o demônio, sai endemoniado Sim, de lá. sim. Né? Porque Isso é sério mesmo. isso. Sim, é sério. Muito sério. É sério. Já chegou a acontecer de 9 moradores endemoniados. E eu no meio deles. É. Como você fez? Eu fiz uma oração simples também. Eu só falei para o Senhor: Senhor, se foi o Senhor que me chamou para este campo, esses demônios não vão ter poder de tocar em mim. E cada um vai começar a cair por terra agora. Porque eu sirvo a um Deus vivo e que vai blindar a minha vida. E os demônios tentou vir para cima de mim, mas todos foram paralisados. Glória a Deus. E começou a cair por terra. Um começou a cair por cima do outro. E no que o Senhor falou assim: pode ir, porque todos já bateram retirada. Viramos a rua, quando a gente passou de novo pelo mesmo local. Estavam todos os moradores dormindo, como se nada tivesse acontecido. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Glória Já a são Deus. 9 anos nesse campo. E você sai na rua de madrugada? Saio pelas madrugadas. E quando você encontra assim os drogados, prostitutas, essas pessoas que ficam, eu não sei se aqui em Boituva tem, né, mas Tem, esses, tem. Esses pedaços de mas grandes cidades tem. Tem. E Aqui você- em Boituva tem. É, e você para falar de Jesus? Paro. Nunca foi confrontada assim? Nunca. Porque Jesus está contigo, né? Nunca. Tá na frente. Já aconteceu de sair pessoas ter acabado de sair da cadeia. Dizer assim, ó, eu estava lá porque eu matei, eu roubei, eu fiz Ai, isso. meu Deus, você não Mas ficou eu com vejo medo? uma autoridade do céu sobre a tua vida. Dobra o joelho. Na a rua? pessoa dobra o joelho e começa a orar. Nunca. Glória. Nunca durante esses 9 anos E que ele a gente nunca faz esse vai trabalho deixar vocês de decepcionados. libertação. O Senhor nunca nos desamparou. Quando Jesus chama, ele prepara, Sim. ele dá um respaldo. Quer Ele- receber honra? Honre a Deus primeiro. É verdade. Glória a Deus. Ai, que podcast bom! Eu não queria terminar, mas a gente tem horas para outros compromissos, Miss. Ai, gratidão a Deus é a minha fala hoje aqui, a semana já acabando, final de ano chegando, festa também. E esse podcast está borbulhando aqui de testemunhos Aleluia. para a honra e glória de Jesus. Mas pare um pouquinho aonde você estiver aí. Encosta seu carro. Se tiver na cozinha, dá uma paradinha. 1 minuto só. Coloque a mão no teu coração e receba Aleluia. essa oração. Jesus, ele liberta de perto e de longe, porque é ele que é o poderoso. Sim. Ele Sim. pode atravessar essa telinha e você sentir arrepios, você sentir uma sonolência, você Sim. sentir algo assim extraordinário. É demônios. E Sim. nós vamos expulsar Até ele. ânsia de vômito, Até as ânsia pessoas de podem vômito. sentir. Sim, pelo poder da oração. Sim. Porque o demônio não resiste à verdade, à Sim. palavra de Deus. E nós oramos mediante a palavra. Enquanto ela ora, eu concordo. 2 concordando na terra, a liberação de bênçãos Sim. do céu Sim. para as nossas vidas. Creia no poder da oração. Creia no poder da palavra. Não olha para mim. Eu tenho muitas falhas. A Miss tem falha. Todos nós temos falha. Olha para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. Nele Aleluia. você não acha falha. Às Verdade. vezes as pessoas param de ir para a igreja porque fica olhando para um, olhando para o outro, olha para o pastor, não olha para o homem. Quem morreu na cruz não foi o homem, foi Jesus. Verdade. Então Pai. é ele que nós temos que olhar. Sim, Deus. Fazer para ele, buscar a ele, porque ele vem. Se chamar, ele vem. Receba essa oração no nome poderoso de Jesus. Quer mais? Aceita ele como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Não deixa de colocar no comentário de onde você está nos vendo. Por favor, deixa eu saber de onde você nos assiste.
Faça seu pedido de oração, porque nós oramos aqui, mas depois a gente continua clamando e buscando pela Amém. sua vida, pela sua casa, até que vire também um testemunho no nome de Jesus. Glória a Deus. Miss, pode orar. Amém. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui agradecer e bendizer e fazer menção do teu nome santo. Glória a Deus. Senhor, ouve aqui, Senhor, um testemunho, Pai, a qual o Senhor sabe que foi verdade, que foi Glória o Senhor seja o teu nome. que permitiu e que me colocou no meio de situações, para que somente glorificasse o teu nome santo. Senhor, enquanto, Senhor, eu testemunhava Aleluia. aqui o que o céu fez para com a minha vida. Pai, eu sei que tem vidas agora, Senhor, que está a ponto, Senhor, de desistir. Mas pelo poder e autoridade, Senhor, que é o teu nome, Senhor, vidas serão alcançadas, Em nome de Jesus. vidas serão resgatadas, Senhor, poder do teu famílias serão restauradas pelo poder e autoridade do teu nome santo do Senhor. Que esse testemunho, mas não somente o meu, por tantos outros que já se passaram aqui, Sim. e que vem alcançando, Senhor, não somente aqui no Brasil, mas fora também. Venha ser, Senhor, um canal de bênção para cada ouvinte, Senhor. Não somente o meu, mas todos que já foram testemunhados aqui. Eu creio que o céu está em movimento Aleluia. e restaurando muitas vidas. Através, Senhor, desse podcast, resgatando vidas. O céu vai testificar sobre a vida da tua filha e muitos irão testemunhar o que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Miss, mais Obrigada, uma Ilô. vez. Que Deus Deus abençoe continue. grandemente. Que continue nessa tua força. Amém? O Senhor é Amém. contigo. Amém, querida. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigada de coração. Que Deus continue honrando a tua vida, honrando o teu chamado, honrando o teu posicionamento, porque você é muito corajosa. Amém. Né? Fazer algumas coisas que ela faz, eu não me atrevo. E não por medo, é porque cada um fica onde foi chamado, sim, entendeu? Sim, com certeza. Tem com uns que certeza. tem essa escolha de entrar em cadeias, e eu já, meu Deus, nem fale que eu não tenho coragem. Outros que já gostam de orar em hospitais, eu talvez já fiz tudo isso. eu já fui também, mas eu saí de lá chorando e mais doente, porque eu fico com... É Ai, não vou complicado. falar mais, não, senão... Mas é isso, cada um fica onde foi chamado, Sim, né? sim. E faça com excelência. E faça com excelência, Né? que é a melhor parte, é fazer bem Verdade. feito. Não importa quanto, faça bem feito. Verdade. Se o que seja para fazer algo pequeno, faça valer a pena e faça bem Sim. feito, porque ele vai Sim. receber também. De todo o coração. De todo o coração. Obrigada por você existir. Obrigada eu. Um abraço a toda a família, todo o ministério. Sim. Como que é o nome do ministério mesmo? Ministério CEPA, Comunidade Pentecostal Americaninha. Isso. Ministério CEPA. Ministério CEPA, um grande abraço a todos os Amém. amados irmãos. Já estive lá umas 2, 3 vezes, Sim, né? sim. Um Nos deu essa ministério honra. abençoador que está ali para abençoar milhares de pessoas, Sim. tá bom? E eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de gratidão a esse eterno Deus que faz por Aleluia. mim, faz por você, faz por todos nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. E o que é que nós não somos capazes de fazer? Não somos capazes de produzir paz, alegria, salvação, libertação, cura, saúde. Tudo isso só Jesus pode fazer. Aleluia. E Ele quer Glória a fazer. Deus. Então, Sim, enquanto eu confio, Ele faz. Fiquem todos na paz do Senhor. Recebam aí o meu carinho e o meu abraço.